Olá, sou a Bruna Pova e esse aqui é o Pensando em Voz Alta. Isso aqui é uma pausa, um espaço para a gente refletir junto, sem pressa e sem personagem. Se você também está no momento de se reinventar, de reajustar a rota ou só de tentar viver com mais verdade e mais conforto, fica. Essa conversa começa agora. Por muito tempo, eu achei que mudar de ideia pudesse ser um sinal de fraqueza, como se quem muda de ideia está sempre atrasado. É uma espécie de expectativa social, de uma clareza muito precoce, que muitas vezes a gente não tem. É claro que existem as pessoas que têm a sua clareza desde sempre, desde muito jovem, que era uma coisa que eu achava, inclusive, que eu tinha com relação à profissão, mas que não é uma obrigação a gente já ter tudo esclarecido, já saber exatamente o que quer e para onde vai, o que vai fazer com a vida aos 30 anos, por exemplo. Mas essa questão ficou ecoando na minha cabeça desde do último episódio em relação a outras coisas que não tem só conexão com o corpo, beleza, a questão da idade, o estilo, por exemplo, que foi o que eu trouxe na semana passada. Mas eu fiquei pensando nisso no sentido de gostar de muitas coisas, querer fazer muitas coisas e muitas vezes não dar conta de nada. Mas não porque não há a intenção ou a capacidade, mas pela multipotencialidade, que é uma palavra que eu descobri há pouco tempo, que pode designar isso que acontece comigo e que eu sei que acontece com várias pessoas também. Gostar de muitas áreas sempre fez parte da minha vida e eu entendia isso muito como ser artista, na verdade. Desde muito pequena eu comecei a dançar com 4 anos de idade, mas eu também sempre gostei muito de escrever. Eu queria ser escritora. Eu também sempre gostei muito de pintar, que foi uma das coisas que na verdade eu nunca fui atrás, mas que eu sempre gostei de fazer também. Eu passei a gostar de crochê já adulta, mas é mais uma coisa que eu acrescentei a caixinha do é porque eu sou artista. E eu sempre começava muita coisa, eu tenho um gás muito grande para começar muitos projetos. Eu sempre gosto de começar as coisas, mas sempre foi uma questão, que inclusive foi sempre muito cobrado de mim, não terminar, não dar um fim, né? Não finalizar, não chegar até o ponto final de nenhuma dessas coisas que eu começava. E isso começou a me atrapalhar quando me disseram assim que você precisa terminar, você tem que escolher, tem que definir. Eu sempre tive muita vontade de testar caminhos diferentes. E essa ideia de precisar escolher acabou fazendo com que eu parasse para pensar muito sobre a minha própria vida, o que me deixou assim um pouco desanimada por um tempo, porque quando você para pensar sobre a sua vida, muitas vezes a gente acaba olhando mais pro lado ruim das coisas, do que aconteceu, do que realmente para as coisas boas. É natural do ser humano. A gente olha para as coisas negativas mais do que a gente olha para as coisas positivas. E com isso, eu sempre acabo tendo a sensação de que eu tô recomeçando. Uma, porque eu realmente gosto mais dos começos, gosto de recomeçar, gosto de fazer o planejamento, começar uma coisa, sempre vou muito animada, com muito afinco para começar qualquer coisa. E outra porque você
tá sempre analisando o que não deu certo, o que você precisa fazer, e aí tem que começar de novo. A lógica que não funcionou para mim é essa lógica aprendida que todos nós temos, de que só existem respostas únicas, que as escolhas devem ser definitivas e que os caminhos precisam ser lineares. Isso pode funcionar para algumas pessoas, eu sei que muita gente funciona muito melhor com essa lógica, do que você ficar com tudo muito aberto, né? Então, você ter um caminho a seguir, saber para onde você vai, é importante. No meu caso, é uma lógica que não funciona. E eu aprendi com isso que eu precisava olhar para mim de outra maneira, entender a minha lógica, entender de que maneira eu funciono para poder chegar ao final dos meus projetos, mesmo que eu tenha vários, mesmo que eu tenha muitos, sempre. Porque eu acho que nem toda dúvida vem de uma falta de capacidade. Eu tava me enxergando dessa maneira e me diminuindo com isso. Eu acho que algumas dúvidas vêm de um excesso de possibilidades, que era o que eu acho que sempre acontecia quando eu tava crescendo. Muitas vezes eu me via assim muito desanimada, meio deprê, assim, pra baixo. E eu era muito nova pra estar sentindo isso, lá com os meus 9, 10 anos, por exemplo. Porque quando eu tive um projeto, que era um projeto enorme para começar, que era ir estudar na escola Bolshoi, por exemplo, eu fiquei super animada, foi uma coisa louca, mudança, sair de Curitiba, ir pra Joinville, casa nova, e eu adoro essas coisas. Dizem muito que taurino não gosta de mudança. No meu caso, não é bem verdade, eu adoro mudança. Tanto é que eu vivo querendo mudar as coisas, o meu quarto está sempre mudando. A sala de casa e a sala da casa da minha avó, tudo quanto é lugar eu tô sempre fazendo mudança, eu adoro me mudar, eu gosto de ajudar as pessoas a fazer isso. Só que eu acho que, como tudo na vida tem limite, a partir do momento que isso foi feito, foi concluído, ali eu não tinha mais nada. E aí tinha a escola, né? Então a escola era uma novidade, a escola regular, que eu tinha amigos novos, a escola Bolshoi, onde eu estava aprendendo dança de uma maneira mais formal, conhecer pessoas. Então por um tempo eu tinha muitos projetos, muitas coisas acontecendo. E de repente estagnou, era mais um ano, mais outro ano, mais outro ano, que foram 8 anos estudando na escola Bolshoi, então foram muitos anos meio que sempre do mesmo jeito, né? Quando eu me percebi assim, totalmente sem vontade, sem vida, meio deprê, assim, bem pra baixo em casa, a minha mãe percebia muito isso, ela sempre me dava algum projeto, né, pra fazer. Vamos, sei lá, mudar as coisas aqui no teu quarto, vamos organizar. Foi aí que eu comecei a me apaixonar por organização também. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é organizar as coisas, papéis, cadernos, qualquer coisinha assim, um projeto pequeno de organização de um espaço, de uma caixa, por exemplo, eu adoro fazer. Foi assim que eu aprendi que eu não tenho eu não tenho vontade de fazer coisas que sigam uma linha. Por mais que eu consiga fazer, como é o caso do Bolshoi. Eu fiquei 8 anos estudando na escola, eu me formei, fiz todo um processo de educação, porque nunca eu estava numa zona de conforto, assim como foi depois que eu saí do Bolshoi, que eu vim para Tessera, na Universidade Federal. Porque mesmo que você precise manter uma rotina, uma disciplina, não é uma prisão, né? É uma coisa que todo dia tem uma coisa diferente, alguma coisa para aprender, uma coisa nova para fazer, um desafio. Eu sempre tinha. Não é uma coisa assim tão estagnada. O que eu falo dessa mudança é que não é um projeto novo, não era começar alguma coisa nova, não tem
animação de uma coisa nova. Só que disso, de uma coisa que eu entendi, que eu gostava para entender qual era a minha lógica, foi um longo processo. Eu precisava aceitar, entender que o problema não era eu, mas era essa lógica que eu estava usando para me entender, que não funcionava para mim. Então, o esforço, ele virava só cansaço. Foi quando eu comecei a identificar o que aconteceu, que eu entendi que era esse esforço constante para entrar na linha, para decidir, para escolher, para definir um caminho, uma coisa para ser feita, e que acabou virando um peso, porque eu era cobrada de ter uma clareza, e por isso eu precisava estar me podando para escolher um caminho só, uma coisa só. Isso me fazia viver sempre em defesa, um sistema de defesa, e não presente. Então eu não fazia nada na minha vida, eu fazia porque eu estava ali, porque era importante para mim. Podia ser, mas eu não sentia desse jeito. Eu estava fazendo como maneira de defesa. Eu preciso fazer isso para então ficar aqui nessa linha que me fizeram decidir, escolher que eu vou seguir. Então, quando a lógica não cabe, ela acaba virando, essa insistência acaba virando autoagressão, que foi quando eu comecei a me podar para entrar na caixinha, né? Entrar na linha. E aí que eu entendo que o mudar de ideia virou luxo na minha cabeça, porque eu lembro que eu me revoltei em algumas vezes durante todos esses anos de querer dizer, mas eu não consigo, eu não quero fazer isso, eu tenho tanto mais para fazer, por que eu tenho que fazer assim? E não que eu ache que é culpa das pessoas que me disseram que eu tinha que me encaixar, nem dos meus professores, nem dos meus familiares. Não é culpa de ninguém, não é isso. O que eu quero dizer é que existem outras maneiras e a gente precisa estar aberto a fazer de outras maneiras. Ter outras lógicas, né? Aceitar outros caminhos. Porque a mudança de ideia, ela exige tempo, escuta e coragem. E essas três coisas não é todo mundo que tem, que consegue, que pode fazer. Então, por isso, mudar de ideia, você começar de novo, fazer outras coisas, é assustador. Nem todo mundo pode e nem todo mundo se permite, mesmo quando pode, porque a gente foi acostumado a viver nessa lógica de que você escolhe um caminho e vai nele até o fim. Não existem desvios. E por isso vira luxo. Mudar de ideia vai ser um luxo porque exige uma liberdade interna que a gente muitas vezes não acredita que pode ter, não acredita que tem, né? Enfim, encontrar novas lógicas, novos apoios, exige uma transição para esperança, sem romantizar, tá? Não é uma questão de romantizar. A ideia de mudança, de renovação, de recomeçar, eu não quero romantizar isso, mas ela precisa ter uma esperança, porque eu não quero viver no conformismo, eu não quero estar conformada que eu tenho que fazer isso. Inclusive, eu não me conformei tanto que eu nesse exato momento, eu tô fazendo tudo que as pessoas não acreditam que vai dar certo. Pode não dar certo, mas é uma coisa que eu queria fazer, eu tava com vontade, eu gosto, eu tô amando fazer esses vídeos, gravar o podcast, fazer conteúdo, coisas que me importam, que me interessam, e eu tô muito interessada nisso, é um caminho que eu quero seguir agora. E nesse caminho tem muitas outras coisas acontecendo.
Então eu tô muito feliz de fazer isso. Mas a metade das pessoas que convivem, mais da metade das pessoas que convivem comigo não acreditam que isso vai dar certo. E eu não vou me conformar em fazer algo porque, por exemplo, isso vai dar dinheiro. É esse caminho que vai dar dinheiro, é esse caminho que vai fazer você crescer, é esse caminho. Não, eu não vou seguir um caminho só, eu tô seguindo um caminho cheio de encruzilhadas, cheio de obstáculos, cheio de coisas para acontecer. Porque eu preciso buscar outras formas de me entender. Eu não vou seguir um caminho só, eu não consigo. Então eu preciso de lógicas mais flexíveis e caminhos que acompanham a minha vida real, como ela é, como ela já está acontecendo. A clareza, ela não precisa ser definitiva também. Eu falo muito sobre clareza, principalmente por causa da minha profissão de social media, mas não é só isso. Eu acredito que a clareza na vida como um todo, ela não pode ser definitiva. Você tem que saber o que você quer para você encontrar caminhos. É isso que eu acredito. A clareza só precisa ser honesta com onde você está agora. Você precisa ser honesta com o que está acontecendo, aonde você está, para descobrir lógicas novas, para descobrir caminhos novos e não precisar se podar de maneira alguma. Eu fico muito animada com esse assunto, porque eu descobri a multipotencialidade há uns anos atrás com uma colega na internet que fazia conteúdo, ela faz conteúdo ainda hoje, falando para pessoas bilíngues usarem a sua segunda língua para ganhar dinheiro na internet. E eu lembro que na época eu fiz muitos trabalhos por causa do curso dela. Eu fiz muitos trabalhos como freelancer, como tradução, eu fiz legendagem, eu fiz vários trabalhos assim, freela mesmo na internet, a partir disso, dessa ideia. Porque eu falo inglês e eu considero meu inglês ele razoável, é bom o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então eu fazia esses trabalhos, eu já estava trabalhando como social media também. Eu era bailarina e comecei a fazer crochê para vender também, porque até então eu fazia o crochê só como figurino para as minhas próprias criações de dança, que foi a época da Poveira, onde eu falo mais sobre essa marca para vocês. E foi muito engraçado como eu percebi que, nossa, eu sou multipotencial. Eu não gosto de focar numa coisa só. Até hoje, eu comecei a escrever quando eu tinha, acredito que uns 16 anos. E eu estou escrevendo a mesma trilogia até hoje. Eu já fui e voltei nela várias vezes, porque às vezes eu gosto de uma parte e não gosto de outra, daí eu paro, eu fico bastante tempo sem escrever. Não deveria ser assim. E todo mundo fala que, para você ser escritor, você precisa escrever 5 minutos por dia, não sei quantas páginas por dia, não sei quantas palavras por dia. Gente, eu não faço isso. Eu tentei várias vezes. E aí é que tá, eu tento. Eu fico tentando tudo que as pessoas falam que tem que ser feito, que tem que fazer assim, que tem que ser assado. E aí eu fico pensando, mas será, gente, que eu não me encaixo nisso? Porque eu gosto do que eu escrevo quando eu escrevo, mesmo que demore uma semana para eu sentar a bunda na cadeira e escrever de novo. E aí eu vou lá e eu escrevo, sei lá, 10 páginas. Eu gostei de 6 delas e assim vai. E daí na outra semana eu escrevo mais 2 só e tá tudo bem. Eu aprendi que eu não posso querer me encaixar nesses sistemas, nessas lógicas que as pessoas dizem que, porque tem que ser assim. Até quando eu tô fazendo meu conteúdo de social media, nessa última semana eu parei pra pensar que, nossa, eu tô falando um monte de coisa que na verdade eu não faço. E eu tô revisando todo o meu conteúdo, exatamente porque um monte de coisinha que os gurus do marketing falam, que um monte de gente na internet fala, que as social medias falam, mas eu não faço assim,
Será que tem que ser realmente assim? Porque eu não me encaixo nisso. E eu não vou entrar num conformismo, eu não quero entrar nesse conformismo. Então é interessante parar para pensar, principalmente agora com internet o tempo todo, as pessoas dão as suas opiniões sobre tudo e a internet acho que tá aí para isso também. Eu consigo enxergar que as pessoas podem dar suas opiniões, mas por que a gente aceita tanta coisa como verdade? Muitas coisas a gente fica aceitando que os outros nos digam o que fazer. Será que tá tudo bem entrar nessa caixa então? Enfim, eu acho que recomeços não são falhas. Eu acho que nós precisamos estar abertos a novas lógicas e que as transições não serão desperdícios. Faz parte você transitar para uma escolha mais livre, que essa liberdade não é ausência de escolha, mas que a escolha é livre, a escolha sem se violentar. É uma escolha que deixa aberta a possibilidade de você ter outros ramificações, num caminho que não precisa necessariamente ser tão linear. Talvez o verdadeiro fracasso seja passar a vida tentando caber numa resposta que nunca foi a nossa. Obrigada por pensar comigo. Se algo do que foi dito aqui hoje ficou ecoando, deixa ecoar. Eu espero que você volte para o próximo episódio e eu vou te esperar aqui com todo carinho e aberta para nossa reflexão juntos. Até lá!